Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Alves aqui em Marte ou em Alpha Centauri e esse é mais um Cozinhando Experiências. Peço para que você já deixe seu like para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber todas as notificações desse canalzinho aqui e enfim, bora lá preparar o almocinho de hoje que vai ser bem simples. Uma comidinha do dia a dia comum. Hoje eu não vou fazer nada fora do normal. Uma comida que, enfim, todos nós comemos, seja durante a semana ou final de semana, ou o que seja. Bem simples. Eu vou fazer uns filezinhos de frango com alguns vegetais, algumas verdurinhas salteadas e uma saladinha de alface com pepino, tomate e abacate, porque aqui se come bastante o abacate na salada, não tanto para vitamina, tem outro ali que tá no ponto para fazer vitamina e talvez eu faça mais tarde. E um purezinho de batata. É isso que eu vou fazer hoje. Já vou até tirar o leite. Eu também vou precisar de leite. E eu vou fazer esse almoço enquanto a gente conversa sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa chacina descabida que houve, que acabou levando a morte de mais de 120 pessoas, entre eles também alguns policiais que estavam na operação. E, enfim, bora conversar sobre isso. A gente sabe que a polícia, o dever da polícia não é especificamente entrar atirando e matando qualquer ser humano que esteja numa comunidade, numa favela, para ficar mais específico, mais claro. Não é esse o dever da polícia. O dever da polícia é dar segurança aos cidadãos. Mas dependendo de quem está no poder, quem está no comando dessa polícia, foge muito do controle. Acaba fugindo do controle e alguns policiais até despreparados se veem em meio disso e são obrigados a cumprir ordens, né, por um salário pífio de R$ 2.500 aproximadamente, arriscando a vida e colocando em prática os planos de alguém que está sentado numa cadeira com toda a segurança, seu carro blindado, e que reside numa das melhores áreas, enquanto a maioria desses policiais também residem em alguma, ou próximo, se não na comunidade mesmo, e podem até sofrer as consequências diretas, né? Porque em São Paulo, por exemplo, já teve alguns ataques de facções, onde os policiais se viram perseguidos. E hoje eles fazem o contrário, né? Eles perseguem, eles atiram, eles matam e exterminam, basicamente. Que foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Uma força-tarefa, eu imagino que ela não deveria... Eu vou começar a fazer aqui as coisas, tá? Uma força-tarefa, uma operação, não deveria levar a cabo vidas. Afinal de contas, um dos direitos humanos nos dá o direito a julgamento. Porque na nossa lei no Brasil não existe pena de morte. Não há pena de morte. Então o ideal é que eles sejam presos e julgados, condenados pelos seus crimes e paguem por isso no presídio. O direito ao julgamento é o direito humano número 10
Todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, julgada por um tribunal independente e imparcial em determinação dos seus direitos e obrigações de qualquer acusação criminal contra elas. Ou seja, essa operação seria um sucesso se os policiais tivessem entrado e prendido. Se não todos, se não fosse possível prender todos, a grande parte dessas pessoas que foram alvejadas. Eu li uma matéria que dizia que são 78 pessoas que tinham algum tipo de passagem pela polícia, que tinham alguma ficha criminal. E as outras? Ao todo eram mais de 120. É impossível de que não haja nenhum inocente. E no Rio de Janeiro, infelizmente, muita gente termina perdendo suas vidas, até mesmo dentro de casa, dentro dos seus quintais, por conta de tiroteios e balas perdidas, que vêm de ambas as partes, de polícia, de milícia e de facções. É lamentável de que isso aconteça, porque é a política, a necropolítica, né? De entrar, atirar, matar e assim não é necessário todos os outros trâmites judiciários e na vã imaginação deles, eles estão acabando com o crime, acabando com criminosos, quando na realidade, quando você mata uma pessoa, só muda o assassino. O assassino se torna você se você mata um bandido, né? Nasce um novo criminoso a partir disso, que vai ser julgado e condenado se for detenido, se for preso. E eu tava pensando muito nessas famílias, porque até mesmo os familiares de pessoas que estão envolvidas nas facções, essas pessoas não são ruins o tempo todo e para todo mundo. E às vezes essas pessoas mantêm as famílias que têm, ou ajuda de alguma forma. Ajuda até a comunidade. Eu sou de comunidade, eu posso te falar que os que estão lá na minha comunidade, eles fazem muito pela comunidade. Até mais do que os próprios políticos. E quando existe uma carência de projetos sociais, de programas sociais para incluir essas pessoas, principalmente as pessoas periféricas, elas acabam ficando mais suscetíveis, mais vulneráveis a entrar por crime. Como eu já te falei, até mesmo no âmbito familiar, dependendo da situação e dos familiares, dizem que é melhor você ser um marginal, uma pessoa criminosa, do que ser uma pessoa transexual ou uma pessoa LGBT em geral. Como foi no meu âmbito familiar. Preferiam de que eu fosse alguém assim, que eu tivesse esse destino possível, o da morte, mas que eu não fosse quem eu sou, que eu deixasse a minha identidade de lado. E eu não quis entrar. Eu tive oportunidades, muitas, de entrar, de ser pertencente de alguma forma a alguma coisa, mas eu não quis. Nunca foi do meu feitio, sabe? Eu já considero que eu já estou bastante à margem da sociedade, bastante segregada, como para entrar em um negócio onde eu vou perder completamente a minha liberdade e o direito que eu tenho de fazer o que eu quero. Até mesmo de ir e vir, porque não se pode sair, né, uma vez que você entrou. Segundo dizem por aí. E eu sou de São Paulo, eu não sou do Rio.
Mas eu posso te dizer que São Paulo não é muito diferente, ou não foi muito diferente do Rio, alguns anos atrás. Não mesmo, porque no meu bairro, eu lembro quando a gente chegou lá, era muito barra pesada, e aí tem uma escadinha que dá na comunidade ali de trás, da rua onde eu moro, onde eu morava, né? E essa escadinha era sinistra, porque não tinha luz. Eu suponho que continue ainda sem luz. Colocamos os pezinhos. Não espirre em mim. Sequência. E volta e meia, quando era de manhãzinha, encontrávamos alguém estirado lá, nessa escadinha. Se não lá, na esquina de casa, no caminho para a escola, quando passava ali na beira-mar. Além dos tiroteios. Volta e meia tinha tiroteios entre policiais e bandidos. E eu me lembro de uma vez que eu me lembro de 2 mega operações que tiveram com helicópteros e tudo. Em uma, nós estávamos indo para um passeio da escola. Se eu não me engano, era para o zoológico de Taubaté. Acho que era de Taubaté, se não me engano. Era um zoológico de um outro lugar. E aí estava tendo uma mega operação, os helicópteros e tudo, mas como a gente estava ali no tempo de ir para a escola, eu nem dei tanta importância. E durante essa mega operação, eu lembro que tivemos vizinhos baleados, que eram inocentes. Uma delas, a mãe de uma amiga minha de escola, teve um tiro tomado enfim, não importa onde, ela tomou um tiro. E aí foi muito chocante, porque até então eu não sabia de ninguém que tivesse passado por isso. Teve 3 operações, porque tem a outra também. Já na segunda operação que teve, eu lembro que eu estava em casa e aí eu vi os helicópteros. Eu tinha uma mania de, quando eu vi helicóptero, eu tinha que sair, dar tchau e tal. A cabeça da criança. E aí eu saí no quintal, aquele tiroteio acontecendo. Eu saio no quintal e começo a dar tchau pro helicóptero. Por sorte, hoje em dia eu falo, nossa, Sabrina, que risco, olha o risco. O policial que estava dentro do helicóptero, como estava muito baixo, ele viu e ele também me acenou. Não sei se ele me acenou ou se ele falou para ir para dentro. Não tenho claro, talvez ele tenha me dito para ir para dentro, mas eu entendi como que um tchauzinho. Eu fiquei lá, dei tchau, mandei beijo. Meu Deus. E o tiro comendo. Até que minha mãe chamou e mandou entrar, porque tava perigoso, né? Ali do lado de fora. E era em plena manhã, de manhãzinha. Isso eu tô falando lá para umas 7 horas da manhã. 6h30, 7 horas da manhã, quando começou a mega operação. E aí depois, passaram-se os anos, teve uma terceira mega operação. E aí eles estavam caçando um cara que ele era até respeitoso com os vizinhos. Eles tinham o apelido, né, eles chamam de vulgo, de um animal, um diminutivo de um animal. Eu vou chamar ele de cabritinho. E o cabritinho, vou colocar, vamos pegar ali na batata
o cabritinho estava fugindo da polícia e a polícia atrás dele, eles estavam trocando tiros. E aí ele entrou na casa de uma amiga. E lá tinha criança, enfim, tinha uma senhora. E a polícia entrou atrás. Eles entraram atrás, invadiram a casa, ele se escondeu no quarto da minha amiga e ali acabaram com a vida dele. Dentro do quarto dela, se não me engano, ele estava debaixo da cama dela. E foi chocante para essa família, foi um trauma grande para essa família, foi uma barra muito pesada. Porque imagina, até para criança e para senhora que tem problemas, problemas de saúde. E a polícia entrou e não teve, foi execução total. Ou seja, eu vi muita violência policial no meu bairro. Isso eu tô falando era lá no tempo em que o Maluf era governador, se não me engano. Se não me engano. Ou já era o Covas, não sei, não me lembro bem quem é que estava, porque eu não dava tanta importância, né? Eu era uma criança nesse período. E eu lembro que foi muito chocante isso. Saber que tinha acontecido e que tinha sido ali, sabe? Na casa dela, e que a polícia não se importou. De forma alguma. Ao invés de fazer a proteção da família, eles entraram como se a família também fosse. Só porque o cara invadiu para se esconder, a polícia invadiu também a casa como se eles fossem parte disso. E é o que acontece, né? Eles primeiro julgam de que você é um criminoso. Não estou generalizando, mas é a forma em que a polícia é ordenada através dos seus superiores. Superior esse que geralmente é o governador. Que passa a ordem e vai passando adiante na hierarquia, né? Até chegar neles, que eles são basicamente os peões. Os peões. Que alguns se deslumbram e acham que não são peões, e sim a regra da justiça. A régua da justiça. E acabam cometendo atos além do que deveria tomar previsto na nossa lei nos direitos humanos, que é de prender. Não digo nem que ele saia ileso, mas que saia ferido e que possa sobreviver e ser julgado pelos seus atos e pagar pelos seus crimes. Porque é para isso que existe uma Constituição, para isso que existem as leis, para isso que nós temos juízes, para isso que nós temos tribunais, fóruns, exatamente para isso. E pelo que eu vi lá na matéria onde eu li, muitos desses bandidos, supostos bandidos, foram assassinados com tiros na nuca, com tiros pelas costas, com mãos amarradas, pés amarrados. E o pior de tudo, um deles foi decapitado. Teve arrancada sua cabeça, amarrada em uma árvore, enquanto o seu corpo estava em outro lugar. Gente, a polícia do Rio está querendo se comparar a países onde nós tanto condenamos essas práticas, porque isso para mim é ato de terrorista, desculpa. Onde é que vocês veem uma pessoa tendo sua cabeça arrancada, que não em países e com terroristas? É uma pergunta simples para vocês. Então, os policiais que fizeram isso, eles basicamente estão se comparando a isso. Coisa que a maioria de vocês, que eu digo, eu estou falando no geral, não para você, que está de acordo comigo.
Coisas que muita gente condena e usa essa questão, essas células terroristas, como regra para exterminar toda uma população, todo um país, por conta dessa facção. Então, se a gente vai pegar e vai olhar a forma em que eles foram mortos, eles não estão muito distantes de um grupo terrorista. Não é muito diferente. A única questão é que eles são pagos para fazer isso. E eles recebem ordens para fazer isso. Eles não fazem por uma causa ilegal. Eles estão fazendo isso dentro da legalidade, infelizmente. Dentro da legalidade que eu digo é porque eles estão ordenados. E não porque a lei, não porque a Constituição os permite fazer isso. São coisas completamente diferentes. Os verdadeiros mandantes, muitas vezes, são pertencentes a alguma facção, alguma milícia, ou são muito próximos. Nesse caso do Rio de Janeiro, estavam contra o Comando Vermelho, o que beneficiou milicianos e a outra facção que existe, ou as outras. Não sei se existe mais, eu só tenho conhecimento de duas. Como em São Paulo, eu só tenho conhecimento de duas. E eles estão atuando completamente fora da Constituição e da Justiça. Completamente fora do que se pede a lei, do que se pede os direitos humanos. E cadê que lá na Faria Lima houve um tiroteio? Cadê que quando foram fazer uma operação lá na Faria Lima, eles tiveram a mesma postura? Não tiveram. Porque é diferente quando eles vão invadir a comunidade e quando eles vão para um bairro nobre. Não estou falando nada novo aqui, isso é só o óbvio. O óbvio, que todos nós sabemos. Então, por que existe um tratamento diferenciado? Porque aí a gente vê os verdadeiros grandes que estão aí, ó, com um monte de quilos e quilos de drogas, com um montão de armamentos, como um vizinho do Bolsonaro. Enfim, nesses lugares e com essas pessoas, eles chegam na maciota e levam a pessoa sem nenhum ferimento e sem nenhuma resistência. Enquanto, quando é um pobre preto, eles exterminam, acabam de vez. Eles não se opõem a acabar com a vida dessas pessoas negras e pobres, assim como eles se opõem a acabar com a vida de pessoas brancas que estão em suas mansões atirando neles, porque também recebem eles com tiros. Da mesma forma que dentro de uma favela, como foi nessa operação. Eu lembro que quando teve o ataque da facção de 3 letras lá em São Paulo, eu estava trabalhando na Barra Funda, nas 2 vezes que teve. E foi assim, dava muito medo, era muito assustador, foi tenebroso trabalhar durante aquele período. Nossa, tô fazendo uma sujeira no fogão. Foi tenebroso, foi muita insegurança. Não tinha quase ninguém, mas a gente precisava trabalhar para ganhar dinheiro. E se a gente visse alguma coisa muito incomum, a gente procurava ir para casa. Ou quando eles passavam, avisavam a gente, olha, vai para casa porque o babado vai ficar sério. E geralmente quem avisava não era a polícia não, viu? A polícia passava com a arma em punho apontando pra gente. Se eles pudessem ali, eles atiravam mesmo.
Tem que passar avisando, olha, vai pra casa porque já vai ter babado aqui. Eram os caras envolvidos, sabe? Porque afinal de contas, pra polícia somos iguais a eles. Independente do que fazemos. Se somos gente boa, se não somos, se temos família, se não temos. Se estamos ali pra sobreviver. Somos vistas iguais. Mas no Rio de Janeiro me parece que é muito constante essa postura, né? Essa atitude, essa maneira em que eles entram na favela. São Paulo, eles ultimamente, nas últimas vezes eles iam nos baile funks, batiam na gente, igual que eu apanhava lá na Barra Funda, na rua. E aí bateu na gente, todo mundo saia correndo. Eu lembro que eu fui num baile ali na freguesia do Ó. E aí eu tive que me esconder e as pessoas me puxaram com uma mão assim, do nada me puxou pra dentro da casa. Plá! Porque eles já estavam começando com tiro de borracha e tal. Acho que era no final de ano. Mas não se compara o que aconteceu no Rio. Acho que nada se compara. Dizem que foi a maior chacina. E é absurdo que isso aconteça. Que existe essa violência, esse extermínio desmedido, ilegal, inconstitucional. O ideal é que cada um pague pelos seus crimes ainda em vida. No Brasil não existe pena de morte, gente. Ai, Sabrina, vou ficar defendendo o bandido. Não, tô defendendo a lei, tô defendendo a Constituição, tô defendendo a justiça, meu amor. Se você não tem capacidade de entender de que existem leis, de que existem os direitos humanos. Ai, mas quantas vítimas eles fizeram, meu amor? Quem tem que decidir isso é um juiz que estudou, um juiz que tá ali. Dever da polícia é prender. Dever da polícia é prender. Quem age da maneira em que eles agiram, tirando cabeça de pessoas, são terroristas. Terroristas. Não há outra desculpa. Terroristas esses que vocês tanto condenam e estão a favor de Israel justamente porque querem que acabe com os terroristas. Se esquecendo de que quem está morrendo são crianças, mulheres, pessoas civis que nada tem a ver com os terroristas. Aí vem a extrema-direita se aproveitando de tudo isso, porque claro, essa operação aconteceu agora porque 2026 tem eleições para presidente. Então fuma-se aqui, eu não vou ligar o exaustor porque senão vai fazer muito barulho. E vocês não vão me entender. E aí eles fazem uma reunião de governadores bolsonarentos do centro e da direita para decidir o que fazer. Meu franguinho já tá, ó. Tô temperado com maionese, com açafrão, com algumas ervinhas finas, pimentinha. Agora, eu ia colocar um ovo não, uma gema no meu purê, mas eu não vou colocar, vou só acertar o sal. Ai, eu já sei o que eu posso colocar. Já sei o que eu posso colocar. Efeitinho de parmesão. E aí eles se juntam para querer dizer de que esse grupo é um grupo terrorista,
só para que possam continuar com a narrativa de que o Brasil está tomado por bandidos e assim Donald Trump possa agir como ele está agindo com a Venezuela e também de alguma forma está agindo com a Colômbia, porque barcos colombianos também já estão sendo alvejados. Eu ouvi hoje pela manhã de uma matéria de que Donald Trump está pensando em fazer o que ele está fazendo na Venezuela com a Nicarágua. Nicarágua? É Nicarágua? Ou é Nigéria? Eu acho que é... Não, com a Nigéria. Por conta dos assassinatos a cristãos, religiosos cristãos. Só que, e a soberania desses países? Quem tem que solucionar essas coisas são eles lá dentro. Os Estados Unidos só deveria ter soberania e autonomia dentro do território deles. E não em territórios de países pobres, principalmente países esses onde existe alguma riqueza que eles desejam explorar ou se apropriar. Continuando, como sempre, o desejo imperialista e tomando o controle global que eles ainda querem manter. Apesar de estarem perdendo, apesar de que o capitalismo esteja completamente em queda livre, rumo ao fim do capitalismo, porque já faliu. Mas os Estados Unidos estão buscando formas de se manter no poder. E não só Estados Unidos, quanto Donald Trump com seus desejos egoístas e sua maneira egocêntrica de ser. Porque ele considera de que ele, sendo o presidente dos Estados Unidos, ele governa o mundo, não só o seu país, né? Pior de tudo é a gente ver gente no Brasil desejando de que exista alguma intervenção de um país estrangeiro, porque só assim eles conseguiriam tirar o melhor presidente que esse país já teve, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eles não vão conseguir, porque, como eu disse, ele é o melhor presidente do Brasil. O Trump tem essa noção. Todos os outros países, todos os outros mandatários também possuem essa mesma visão e essa mesma opinião. De que Lula é um cara incrível, que sabe negociar, que sabe dialogar e que tem pulso firme no seu governo. Porque se ele não tivesse pulso firme, ele já estaria fora. Ou ele já estaria aqui. Porque aqui ele já foi, injustamente. E aí as pessoas aplaudem essa postura, desejam do fundo do coração de que exista alguma intervenção do senhor Laranja para que assim eles consigam alcançar o projeto de tomada de poder definitiva do país. E assim iniciar novamente um novo período de ditadura. E pra você que tá dizendo, mas já estamos na ditadura da toga, meu amor. Se tivesse ditadura, vocês não estavam podendo fazer manifestação, não podiam dar essas opiniões ridículas e esdrúxulas tiradas do bolso de vocês,
do olho do cotovelo, tá? Se vocês estão falando, estão podendo se manifestar, é porque a liberdade de expressão ainda existe. E talvez até no Brasil ainda exista mais liberdade de expressão do que nos Estados Unidos ultimamente, viu, meu amor? Vocês que gostam tanto de colocar Estados Unidos como um país a ser seguido, parabéns pra vocês. Porque lá tá virando uma decadência. Decadência total. E o que o senhor governador do Rio de Janeiro fez não é nada muito diferente do que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, não. É esse o tipo de governo que vocês querem? O engraçado é que o cara é do PL. Um dos partidos onde tem mais corruptos. Um dos partidos onde tem mais extremistas. A gente pega aí a notícias, é tio da Damares, é primo do Nicolas Ferreira, é safe. Gente, que mundo a gente vai parar? Com essas pessoas como representantes do povo. Ai, mas o presidente é um ex-condenado injustamente. Injustamente, o que é diferente. Essas pessoas, elas têm envolvimento, olha a família da dona Micheque. Aí vocês acham mesmo que essas pessoas querem combater o crime? Que essas pessoas estão a favor de você aí, querida? Pelo amor. Enquanto vocês estão contentes pelo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, falando, ai, tem que cancelar mesmo o CPF, é assim que tem que ser. Ai, se fizer mais uma operação dessa a cada ano, isso daqui vira Suíça. Vocês estão ficando malucos? Vocês acham que a Suíça conseguiu ter segurança no país deles assim, agindo dessa forma? Nunca foi dessa forma. Nunca foi dessa forma. Só fala isso que não tem um mínimo de informação. Não é possível. Não é possível. Esse tipo de atitude só existe em países bárbaros. Bárbaros. Atitudes assim a gente só vê em países muito pobres em que tem pessoas autoritárias no poder. Vide senhor Bukele. Senhor Nayib Bukele. Visto países árabes que vocês tanto repudiam. As leis, os costumes e a maneira de aplicar a justiça. Mas aí no Brasil é engraçado, o país onde tem o maior número de cristãos que deveriam ser a favor da vida, do julgamento limpo, porque afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo de vocês, ele não teve um julgamento justo e ele teve, supostamente, né, se ele existiu, a sua vida tirada injustamente. Completamente de maneira injusta. Foi um inocente, o maior sacrifício. Não é o cordeiro? Ele foi o cordeiro. E dentro dessas comunidades também morrem cordeiros, viu? Também morrem pessoas que nunca cometeram crime algum, que são só moradores. Estavam nos seus quintais ou que estavam dentro das suas casas. Dentro das suas próprias casas foram alvejadas. E tem gente que aplaude, que acha legal. É isso aí. Eu preciso... eu precisava da lâmina, mas eu vou pegar essa faca.
E aí eu penso, como a gente vai perdendo a humanidade dessa forma, de comemorar mortos, como fez a extrema-direita e o centro, depois dessa chacina, ainda tiveram a audácia de comemorar mortes. Ai, mas se vai ser recebido a tiro, tem que dar tiro também. Meu anjo, para você não ser recebido a tiros, você tem que ter um sistema de inteligência. Você precisa de um plano inteligente para que você consiga alcançar o objetivo, concluir a operação com o mínimo de baixas possíveis. Porque o sistema judiciário está funcionando. Não é o policial quem deve decidir se vai viver ou se vai morrer. Principalmente se esse meliante já foi desarmado, já está baixo sua tutela. Amarrar a pessoa para depois executar. Dar tiro pela nuca. Um tiro pela nuca, que eu saiba, é visto como um crime hediondo, no qual a pessoa não teve chance a autodefesa. Que eu saiba isso. Um tiro pela nuca na covardia, a pessoa não tem o direito a se defender. Ou eu estou equivocada? E eu não estou perguntando para você que não cursou direito, como eu, que não saiba muito bem das leis e não estudou a respeito disso, mas que se informa através de matérias, enfim, de notícias que saem. Se eu soubesse, eu não estudei, mas eu vou por informação. Né? E um tiro pela nuca é uma execução sem direito à legítima defesa. Completamente. E no caso de arrancar cabeça, é que não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo parar de pensar nisso. É sério que vocês aplaudem essa postura? Porque quando a gente fala de países onde fazem isso, a gente tem que condenar a prática, mas não condenar o país. No caso da maioria da extrema-direita, já condenam o país inteiro, como se fosse uma prática comum, como se fosse uma prática cotidiana. O que não é certo. Isso é feito por grupos criminais. Aí a gente vai para o Rio de Janeiro, não foi um grupo criminal que fez isso, mas sim a polícia, que tem a obrigação de nos trazer segurança, de ser o primeiro passo para a justiça. E a justiça não é você arrancar a cabeça de alguém e colocar ela pendurada numa árvore, não. De forma alguma. De forma alguma. E novamente eu venho dizer, não estou defendendo bandido. Ai, leva pra casa, meu amor. Se você falar isso, ai, leva pra sua casa então. Se você falar isso, você não tem nem argumento. Nem argumento. Porque em nenhum lugar da lei, em nenhum lugar da Constituição diz que a gente tem que levar alguém pra casa. Muito pelo contrário. Na lei está escrito de que as pessoas têm direito a um julgamento. Um julgamento. Tá? E muitas vezes, por falta desse julgamento da justiça, às vezes as facções acabam resolvendo as coisas e tendo um tribunal do crime. Porque às vezes não se resolve lá dentro da justiça legal, principalmente se for alguma pessoa grande e influente, e a coisa termina sendo resolvida pelo tribunal do crime. Quando a justiça falha, a justiça real falha, o crime intervém. E
que dentro da comunidade, quem mais traz justiça, infelizmente, é a facção que está no comando, que promove algum tipo de segurança. É porque eles usam os moradores, eles estão ali. Os verdadeiros chefes não estão nem na comunidade, nunca nem pisaram na comunidade. Nem pisaram, nem pisam na comunidade. Eles estão nas suas mansões, nos seus bairros chiques. Aí apreenderam uma quantidade de drogas menor do que o que tinha no avião. No avião da presidência no tempo do Bolsonaro, no qual o homem segue preso aqui na Espanha. O traficante, né, segue preso aqui. Vamos falar real. E até menos do que com o primo do Nicolas Ferreira e com o tio da Damares. Menos droga do que essas pessoas tinham. A apreensão de armas, menos armas do que tinha o vizinho do Bolsonaro, que morava no mesmo condomínio. As pessoas falam que a operação foi um sucesso. Que sucesso? Sucesso se tivessem acabado com toda a facção e todo mundo estivesse preso, pronto para ser julgado e condenado. Que não acontece. Mas acontece com os ricos. Os ricos que foram apreendidos com armas e drogas, uma quantidade maior do que aqueles encontraram lá no Rio de Janeiro, continuam vivos, viu? Completamente vivos. Esses sim vão ter direito a um julgamento. Esses sim vão passar só um períodozinho de tempo na cadeia, porque, enfim, seus próprios familiares fazem questão de favorecer, se possível. Assim como o crime organizado se favoreceu muito do governo Bolsonaro pela facilidade de ter a compra e acesso a armas. Tanto é que a maioria das armas que foram apreendidas lá no Rio de Janeiro são tudo armas liberadas para CACs. A maioria são de armas liberadas para CACs. E a polícia se tornou nada mais do que carrasco de pobre. Por mais que esse policial ainda more dentro da comunidade, seja parte da comunidade. Eu lembro de um cara, um amigo do meu irmão, que ele uma vez ele já tentou me agredir, segundo ele, porque ele estava bêbado. E aí ele virou policial. Quando ele virou policial, ele teve a audácia de me parar na rua e falar que se ele me pegasse fumando maconha, fazendo alguma coisa, que ele ia me matar. Que ele ia me matar. Falar, então você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer, porque eu vou estar por aí. Vou estar por aí, fumando, cheirando, fazendo alguma coisa. Vai me matar. Tava destemida, tava querendo morrer mesmo. Mas amigo do meu irmão, que ia dentro da casa dos meus pais, que eu fazia o cabelo da esposa dele. Foi só ele virar policial que ele me ameaçou. Me ameaçou. Nunca contei pro meu irmão. Não cheguei a falar nem pra esposa dele, que ainda é amiga. E que eu não sei. Não, eu acho que eles já nem estão juntos. Acho que já é ex-esposa, não sei. Mas eu nunca explanei. Ele me ameaçou. Então talvez você até conhece um policial, mas e aí? No momento em que ele é policial, às vezes ele se torna seu perseguidor, seu ameaçador. Porque ele se acha a própria régua da justiça.
Absurdo, né? Isso porque eu só estava fazendo mal a mim mesma. Uma viciada usuária. Eu não estava traficando, não estava fazendo nada. Aí eu te pergunto, ele, quando ele vai entrar na favela, será que ele vai agir dessa mesma forma ou ele falou dessa forma comigo porque eu era uma conhecida? E aí ele acabou abusando da autoridade dele pra me colocar medo. É um questionamento. Eu lembro de um outro policial também. A gente ficava lá na padaria 24 horas. E eu e a Cris Polêmica, a Farah Clubber, tava eu, a Cris e a Laislane, se não me engano. E não, era a Márcia, acho que era a Márcia. E porque a Márcia era muito amiga da Cris, da Farah Clubber. E aí a gente tava lá na padaria, a gente tava com roupa igual, eu tava de bota dessa da Lui e a Fayla também, com uma mini saia e uma dessas blusinhas curtinhas assim, que hoje em dia chamaria cropped, mas era de manguinha. E aí os policiais pararam e falaram, vai embora e troca de roupa. Eu olhei pra cara dele e falei, quê? Vai embora e troca de roupa, eu não quero ver vocês aqui vestidos desse jeito. Vai botar uma roupa de homem decente. Falei, meu amor, você tá falando com todas as mulheres aqui. Mais respeito, ele tirou a arma. Vai embora, porque senão eu mato vocês. Ai, meu amor. E eu conhecia uns policiais que eram ali da 40DP. Conhecia. Eu saía com eles, 2. Gostosos, beijo pra vocês. E aí eu liguei pra eles na mesma hora, passei a matrícula, né, do carro. Liguei na corregedoria e fiz uma denúncia. Mas eu não sei no que é que deu, porque eu nunca tive que me apresentar e a denúncia foi anônima. Mas eu não tombei. Não tombei. A gente desceu de volta, a gente trocou de roupa, a gente só tirou a saia e colocou calça. Calça de mulher igual, apertada. E a gente ficou lá na padaria. A gente não deitou, fizemos resistência. E essa noite inteira eu fiquei conversando com os policiais. Muito abuso, muito abuso. Um outro policial também na Barra Funda tinha um mudinho que tava me perturbando, me puxando pelo braço e tal, e eu falando, me deixa. Desculpa, um deficiente, enfim. Uma pessoa que não falava. Que eu agora não me lembro, me desculpem se eu cometi alguma falha quanto a isso, não quis ser pejorativa de forma alguma, viu? E ele tava sendo agressivo comigo, querendo ir à força comigo. Então eu pedi ajuda, vi o carro da polícia na Barra Funda e eu falei, por favor, me ajudem. Ele tá me enchendo o saco e tal. O policial pegou, tirou a arma e colocou assim na minha cara. Se vira. Eu falei, pra eu me virar, eu achava que vocês podiam fazer alguma coisa por mim. Ele falou, se vira, e se continuar falando, eu te dou um tiro. Aí eu calei minha boca, respirei fundo. Aí veio o cara de novo atrás de mim. Quando veio o cara, eu só tirei meu tamanco, que era de madeira. Comecei, plá. Saí no soco com ele, a Dica também já começou a sair no soco com ele. Quando eu vi todas as meninas da Barra Funda vindo assim com pau, as outras já com o salto na mão, a gente começou a bater nele. E a gente bateu. Foi babado. Foi a primeira vez em que eu me envolvi diretamente em alguma confusão e eu iniciei e de repente eu vi que as outras estavam ali me ajudando. Mas por quê? Porque ele estava perturbando todo mundo. Ele estava perturbando todo mundo, querendo fazer a mesma coisa. Queria de graça e ainda queria força. Bom, gente, eu já fiz minha comidinha aqui. Eu vou dar uma limpada, uma organizada pra poder sentar com vocês e comer, tá bom? Eu tenho que lavar as mãos também, tá cheio de abacate. Beijinho, já volto.
Gente, voltei, então vamos comer? Eu vou colocar meu purezinho. Não, sim. Vai. Colocar primeiro o purê. Ya viene el curiosón. ¿Qué pasó? Já vem o cachorro pelo cheirinho. Que passou? Ponho aqui meu franguinho com as minhas verdurinhas. E a minha saladinha básica de alface americana com pepino, tomate, cebola e abacate. Gente, eu ponho tudo no mesmo prato. Aqui os espanhóis têm o costume de comer tudo por separado, viu? Entrante, primeiro prato, segundo prato. Eu não tenho essa frescura porque eu sou brasileira e no Brasil a gente come, a maioria das pessoas, né? Se não são aquelas muito afrescalhadas. E eu fiz um temperinho aqui com mostarda, mel, umas pimentinhas, pimentinha caiena, viu? Azeite e vinagre de maçã. Isso é pra minha salada. Eu gosto muito de saladinha com esse temperinho. Eu gosto de coisas agridoces. Porque senão vão me xoxar pela falta do plural. E é isso. Esse é meu pratinho simplório de garotinha, coloridinho. Ai, por favor, que não me dê direitos. Entrou um anúncio ali na musiquinha de relax que eu coloquei. Bom, se bem que eu tô sem monetização de momento, então nem questão de direitos autorais de momento eu tenho, né? Isso só depois quando voltar. Vou começar pela minha saladinha. A verdurinha ficou bem gostosa, a saladinha também tá ótima. Meu purezinho também. Mas é isso, gente. Vocês têm mais medo do quê? Lógico, eu tenho medo de ser assaltada e que terminei com a minha vida. Mas não aconteceu. Eu reagi, no máximo que aconteceu foi me apontarem a arma e a menina que tava na minha frente me apontar a faca. E mesmo assim eu ainda queria ir pra cima. Mas tive que deitar, né? Queria sair viva. Mas da polícia sofro muito mais abusos. Já dei na cara de traficante. E acabei ganhando respeito dele. Porque eu estava com a minha razão, ele queria me obrigar a fazer coisas com ele que eu não queria fazer. E eu não pensei duas vezes, eu sentei a mão na cara dele. Da outra vez queriam barrar a gente na favela.
que não queriam que a gente usasse mini saia quando éramos adolescentes. E a gente foi conversar com eles, enfrentar, de fato, pelo nosso direito. E como protesto a gente estava ali todo dia de mini saia, shortinho. Pelo nosso direito, porque se todas as meninas e mulheres do bairro têm direito de usar, por que a gente não tem? Só porque a gente é travesti? Não, meu amor. E a gente acabou ganhando respeito de alguma forma. Todas as vezes em que eu precisei resolver alguma situação, eles resolveram por mim, já na polícia, meu amor. Polícia é complicado, como eu falei. Eu fui pedir auxílio e tive a arma apontada na minha cara. Mandou me virar. Se eu não deixasse eles passarem logo, eles iam me atirar. Acho que o trafico ele não vai te ameaçar. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Já a polícia quer te impor ordem através do medo. Como os policiais que mandaram a gente trocar de roupa e que não ficasse ali no centro do bairro do Limão. Como um amigo do meu irmão, que me ameaçou de me matar se me pegasse colocada usando droga. De verdade, vocês acham que é assim que a pessoa deixa de usar droga? E essa mega operação não dá em nada. Porque outra facção vai continuar funcionando normal. Os milicianos, tudo numa boa, porque a maioria deles ainda estão na corporação, na ativa, infiltrados. E assim segue a humanidade, com passos de formiga. E não é porque eu tô com fome não. Mas tá uma delícia. O abacaxi dá pra colocar na salada tranquilamente. Porque ele é neutro, né? É quase um chuchu. E não o chuchu daqui. Chuchu que vem da terra. Chuchu plantado. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Não é um vídeo alto astral, nem tão ligado às minhas experiências, né? Porque eu nunca fiz parte de nenhuma facção, e tampouco fui policial. Mas eu não podia deixar de comentar se eu falo aqui no meu canal tanto sobre empatia, sobre respeito. E se você se considera uma pessoa empática, uma pessoa justa, e você tá a favor dessa chacina, porque você já foi vítima de qualquer atrocidade feita por algum bandido, esse não é o caminho. O caminho da justiça, o caminho é de um julgamento, o caminho é de uma condenação, é do cumprimento de pena. E não se esqueçamos, não nos esqueçamos de que no Brasil não existe pena de morte. E se eu pudesse escolher algum tipo de pena que seja muito rígida, seria a perpétua. Eu acho que existem crimes imperdoáveis em que a pessoa não deveria sair jamais às ruas. E digo isso também para pessoas recorrentes, quando ela é pega diversas vezes cometendo o mesmo crime, mesmo depois que ela tenha pago pela sua condena, eu colocaria como limite assim de que na terceira reincidência, meu amor, perpétua. Eu acho que isso seria muito mais eficiente.
Até mesmo porque a gente sabe que na maioria dos países, principalmente países pobres, quem vai pra cadeia, quem cumpre pena e quem termina exterminado são os pobres, pretos, de periferia, e não os ricaços alto mando da facção dessas organizações criminosas ou terroristas. O que não é o caso do Brasil, porque não é terrorismo. Se a gente for olhar para questões terroristas, meu amor, questões terroristas, quem é que estava pensando em explodir uma bomba no aeroporto? Quem é que tentou explodir artefatos? Tentou não, explodiu e até morreu lá em frente ao STF, né? E depois enfim. A gente sabe muito bem quem são os terroristas em potencial. E não é quem tá na favela. Não é quem tá na favela. Termina por aqui. Um beijo pra vocês. Eu vou continuar sendo a Sabrina Alves aqui. Em Marcha em Alpha Centauri. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Sabrina. Silicon, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.